E eu queria, cara, que você pudesse começar contando pra gente como é que foi essa experiência com Jesus. Você não vem de um lar cristão, religioso, como é que foi seu crescimento? Cara, você vai me apertando o botão de ir mais rápido, mais devagar aqui, tá? Tá bom, beleza. Mas eu cresci num lar, pô, uma família incrível que me ama pra caramba, que sempre deram muito amor, né? E que é espírita, né, de certa forma, mas não um ambiente cristão, né? E nunca foi um super pilar, né, na minha infância isso, né? E conforme eu fui crescendo, eu não tive, né, muita reflexão em relação à espiritualidade. Eu foquei no meu trabalho, né? Eu sempre fui um cara muito trabalhador, muito workaholic. Eu era garçom, eu era barman, eu trabalhei muito. Aí eu empreendi, vendi meu negócio, comecei a falar na internet. Então, um pilar muito importante sempre foi os negócios na minha vida, né? Até que de uns tempos para cá, mais ou menos 3 anos para cá, um pouco menos do que 3 anos para cá, eu comecei a ter alguns primeiros contatos, né? Só que não foram contatos motivados por, de fato, me encontrar com Deus, por exemplo. Entendi. A minha motivação foi outra. Olha como Deus funciona, né? A minha motivação foi dinheiro. Olha só. Né? Que então, é o seu assunto. É o meu assunto, né? Só que, só para já deixar claro, o dinheiro não necessariamente é uma coisa ruim. As pessoas podem tratar isso como uma coisa ruim ou como uma coisa boa que vai ajudar outras pessoas. Quantas doações eu fiz, quantos projetos eu não tirei do papel e ajudei pessoas, inclusive instituições religiosas, né? Então, o dinheiro permite tudo isso. Então, no meu caso, olha que interessante. Meu primeiro contato foi lendo Provérbios, né? Porque um grande amigo em comum nosso, o Brunet, que aliás a gente se encontrou numa situação inusitada. Conta um pouco dessa situação, porque eu vi você compartilhando, eu achei incrível assim, a forma que Deus vai conduzindo as coisas. Né? Deus é incrível assim, como acontecem as coisas. Mas eu e a Camila, né, a gente foi convidado para ir num casamento da irmã de um amigo nosso. Então, esse amigo era um grande amigo, essa pessoa ela se tornou depois uma grande amiga, a gente tinha algum contato, mas nosso relacionamento era com esse nosso amigo. Né? A gente foi convidado para ir no casamento dela, em Portugal. E aí a gente voou para Portugal. Quando chegou lá, o nosso amigo não tinha ido. No casamento da irmã. No casamento da irmã. Né? Assim, deram alguns problemas e como Deus funciona, tudo depois você percebe que você vai ligando os pontos. A gente chegou lá, passou uma semana, né, com uma família incrível, mas que a gente não tinha tanto contato antes. E aí eu percebi 2 anos e meio depois porque esse casamento aconteceu. Né? Nesse casamento eu recebi uma mensagem do Thiago Brunet. E ele também, por algum motivo, estava em Portugal, estava em Algarve, no mesmo lugar que eu estava. Não era nem Lisboa, né? Não era nem Lisboa, cara. Um lugar óbvio, né? Assim, de estar em Portugal, vamos dizer assim. Exato, era um lugar pequenininho, cara. Em Algarve, assim, distante. A gente se encontrou em Algarve, né? Ele me visitou no hotel. E aí eu lembro que lá eu dei uma mentoria de negócio para ele. E ele me deu uma mentoria, né? Até então, sobre Bíblia. Okay. Só que Bíblia era algo, para mim, muito difícil de digerir. Eu era aquele tipo de pessoa que eu nunca leria uma Bíblia. Né? Por quê? Porque, para mim, falar Bíblia já vinha com uma carga da minha vida inteira. Né? Talvez de formas erradas que tenham sido apresentadas a mim, esse tema. Né? Então, já vinha uma coisa estranha. E quando ele abordou talvez do único jeito que ele conseguiria entrar no meu coração. Ele disse o seguinte, falou, Thiago, você estuda sobre dinheiro, você trabalha com isso, é finanças, não é? Sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Eu falei, você está brincando. Na minha cabeça leiga de que nunca tinha lido a Bíblia, como assim dinheiro? E eu estudo muito os bilionários. Assim, eu estudo muito as pessoas de sucesso para entender porque que elas atingiram sucesso. Poxa, eu nos últimos anos devo ter gravado com uns 60, 70 bilionários no Brasil. Assim. Ele falou, sabia que o mais rico de todos eles escreveu vários livros? Esse cara chamado Salomão, e estão na Bíblia? Eu falei, você está de sacanagem. Ele falou, lê Provérbios. Então, meu primeiro contato com isso foi Provérbios. Okay. Né? Então, veja que não foi uma motivação espiritual. Né? Porque a gente, até uma chave importante aqui, a gente não consegue saber quais são exatamente os planos de Deus. Né? Assim, a gente não consegue ligar todos os pontos. Então, eu tinha minha limitação, comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ver que aqueles provérbios eram muito importantes. Eles faziam muito sentido para a nossa vida. Né? São conselhos muito valiosos. E eu, imediatamente, quando eu comecei a ler provérbios, Douglas, eu achei isso tão profundo, que eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Porque eu olhava para aquilo e falava, cara, eu já li trocentos milhões de livros de mentalidade, de sei lá o quê. E parece que esse capítulo já tem tudo que eu já li na minha vida. Eu relia, relia.
Cara, os inexperientes, os jovens, os sábios, é o discernimento. Não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, tá tudo aqui é tão profundo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me desafiar. Aí eu tenho uma coisa que eu faço na internet, que geralmente eu faço lives dias consecutivos, de acordo com algum tema. E eu falei, vou lançar agora o desafio Provérbios. Então eu decidi, né, já que Provérbios eu descobri que são 31 capítulos, e eu estava no mês... Perfeito, né? Perfeito. Né? Eu não lembro qual mês que eu estava, mas tinham 31 dias. Eu falei, vou 31 dias seguidos falar sobre isso. Só que eu não tinha lido Provérbios. Então isso que é interessante, as pessoas não sabiam. Então eu lia Provérbios 1, e no outro dia eu falava sobre Provérbios 1. E eu ia fazendo isso. Entendi. Cara, e foi sendo bizarro. Assim, o meu descobrimento foi bizarro. Passaram os 31 dias. Cara, imagina que tinha dia que a gente tinha 50 mil pessoas ao vivo, 60 mil pessoas ao vivo. Foi uma coisa muito louca. Só que a ótica era negócios. Sim. Encontrar os princípios, as estratégias ali. Exatamente. E fazem todo sentido. Aí eu comecei a descobrir que a Bíblia é um manual, né, sobre como você deve viver. Pelo menos no meu caso. E aí, desde então, nunca parei de ler Provérbios. Todos os dias eu lia Provérbios. Né? Então, outro mês, dia 1, eu lia Provérbios 1, dia 2, Provérbios 2, e assim por diante. Então, tá? virou uma disciplina sua. Virou. E aí, a fama me deu acesso a algumas coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, acesso a pessoas. Tá? E o acesso, ele é assim, é uma das coisas mais poderosas. E até depois, só indo para frente e voltando, cara, lendo um pouco da história de Moisés, poxa, uma das coisas que tornava Moisés um dos grandes líderes é que ele tinha uma coisa que os outros não tinham, o acesso. Então você vê que o acesso, ele é muito poderoso na nossa vida. E a fama me deu acesso. Tá? Por mais que eu tenha entendido que era por um motivo e depois descobri que era por outro, eu tive acesso a grandes líderes espirituais. Cara, eu estou sentado aqui na sua frente, você é um grande líder para mim também. Então, eu comecei a aprender dessas pessoas. Né? E uma delas foi o Thiago Brunet, né? Uma pessoa que teve uma fundamental importância, né, na minha transformação. E conversando com ele, cara, ele sempre ia abordando sobre Deus, temas ligados a Deus, respostas das quais eu não tinha ideia de como responder, coisas difíceis, princípios. Eu admirava muito isso, né? Não só ele, mas várias outras pessoas ao redor. Mas um dia na casa dele, ele me fez um desafio. Ele falou, Thiago, e eu descobri depois que ele fez isso, porque ele falou com Deus e falou, Deus, não aguento mais falar com ele sobre esse assunto. Ou você bota Deus no coração dele, eu não tenho mais o que eu fazer, não vai falar com ele sobre o assunto. E aí ele falou o seguinte, falou, Thiago, chega em casa e faz um desafio para Deus. Fala, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. E eu falei, tá bom. Aí eu cheguei e fiz isso. Né? E de fato foi aí que começou o meu contato oficial, digamos assim. Né? Foi quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais das quais eu tinha ciência que de fato eram sobrenaturais. Né? Eu pedi um sinal em 7 dias e veio no 8º, o que foi muito curioso. Né? E quando veio no 8º, né, pensando, refletindo, né, mais para frente, eu descobri que só veio no 8º porque, na verdade, Deus queria me mostrar, né, que ele existia, mas também queria mostrar que as coisas acontecem no tempo dele, não no meu. Que ele é soberano. Exatamente. Mas a minha motivação de fazer essa pergunta para Deus é porque eu estava lendo a Bíblia, né, e eu vi que em algum momento estava escrito algo como e Jesus realizou um milagre, então essa pessoa aqui passou a crer. Eu falei, opa, peraí, eu sou essa pessoa, eu preciso ver para crer. Né? E aí depois de que isso aconteceu, eu vi o quão arrogante eu fui, né, ao fazer esse desafio para Deus, né, mas acho que fez parte do meu processo. Sim, com certeza. E aí, enfim, depois disso, aí 1 bilhão de coisas começaram a acontecer. Né? Cara, que incrível. E é doido porque a gente usa o termo, né? Até no meio cristão a gente usa muito o termo de aceitar a Jesus, ou a gente pode falar assim, como é que você encontrou Deus, teve um encontro com Deus? Mas a real é que ele nos achou, né? Porque, como você diz, você estava lá em Portugal e não tinha planejado naquela viagem que seria o start de uma mudança na sua vida. Você foi para um casamento e ele achou você, né? Ele tinha um plano, ele, entendeu? Seu amigo não ter ido, você ficado meio livre lá e o Thiago está ao mesmo tempo. Então, é por isso que a gente fala tanto de tipo, é graça, né? Não tem como eu bater no peito e falar, sou top, achei Deus. Não. Ele nos achou, né?